Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no nosso canal para tratarmos sobre justiça social. E hoje o que eu trago é exatamente um pequeno comentário que a gente deveria refletir um pouco sobre a Operação de Jacarezinho. A primeira coisa que eu coloco para os senhores é que, primeiro, conheço muito bem a favela de Jacarezinho, morei vizinho no bairro Rio Novo, né? E sei da realidade dela. Desde os anos 90 já se tratava de uma das favelas que aparentava ser pequena, que não teria muito problema, mas uma das mais perigosas que eu considero hoje em todo o Rio de Janeiro. Primeiro, pela dificuldade de acesso em que se tem. Segundo, a audácia dos criminosos. Eu me lembro que nos anos 90 existia até a festa do preto, e que aí quando chegava maconha, cocaína, essa coisa toda, se colocava lá dentro até roda gigante, parque de diversões, essas coisas todas. E a polícia ela não podia entrar lá dentro. Aproveitando para falar sobre o que as autoridades também da Polícia Civil comentaram na entrevista que deram após a operação, naquele tempo eu já vi os aviãozinhos, as pessoas em que, as crianças em que já era aliciada para o tráfico e que a partir dali ela começava a fingir que estava empinando uma pipa, você chegava para comprar drogas, ela recebia o dinheiro, amarrava a pipa no local, ia lá dentro, buscava a droga e aí vinha e te entregava. E recebia o dinheiro e continuava lá empinando a pipa do mesmo jeito. Então já existia isso. Já existia outra coisa que era muito perigosa, que é o seguinte: no Rio, a principal cultura que se tem lá é de empinar pipa. E aí o que acontece? Eu me lembro que um dia eu também estava com outros colegas meus, que a gente estudava lá por conta da Guararapes aqui em Natal, e eu mesmo tinha pego uma pipa vermelha e branca, CV, eu não sabia que era comando vermelho. E quando eu peguei essa pipa, os meus colegas mandaram eu tocar fogo nela, porque senão era pior para mim. E aí eu fiquei sabendo que era o comando vermelho. E quando eu saí da escola onde eu estudava, nesse tempo era CETICT, Centro de Tecnologia da Indústria Química Têxtil, que hoje eu sei que deve ser da UERN, não faz mais parte, né? Eu acho que é do Senai ainda, não sei, no Engenho Novo. E aí o que acontece? Ao sair já tinha vários bandidos procurando pela pipa. Perguntaram se eu sabia se tinha visto a pipa do comando, eu disse que não. Eu tinha pego várias pipas enquanto estava dentro da escola, porque lá dentro tem um campo de futebol, e nesse campo de futebol fica mais fácil a gente soltar e pegar pipa também. E a minha sorte foi exatamente porque quando eles olharam nas pipas que eu tinha, ela não estava. Mas não estava porque eu fui orientado antes. Então, ou seja, a criminalidade lá é grande. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui na mídia é que colocam como a mais letal da história. É como se não deveria ser. O engraçado é que quando os traficantes eles começam a combater entre eles, então sempre a sociedade, a mídia em si, ela culpa a polícia por não dar conta. Quando é a polícia que realmente entra lá para tentar também diminuir, para tentar fazer uma ação, então mais uma vez não pode ninguém. Olha, eu acho o seguinte: criminoso, seja ele traficante de banco, assaltante de banco, seja ele traficante, ou seja qual for o criminoso, ele só pode ter dois caminhos aqui na sociedade: ou se entregar ou ser preso para a polícia, é uma das opções. A outra é ser morto. Bandido nenhum deve conviver no mesmo espaço que a gente vive. Se no momento que você comete crime, você deve ser preso, julgado e condenado pelo crime que você fez, porque é que os bandidos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, eles são os que têm maiores status, armamentos maiores ainda do que a polícia e o mesmo Forças Armadas? Porque é que são eles que mandam, além da milícia? Por que que a polícia não pode trabalhar à altura deles? Então, a primeira coisa que tem que ver é isso. A sociedade não pode se ver refém de bandidos, seja esse o bandido qual for.
E não é só esses bandidos que eu estou falando aí. Pode ser bandido dentro da política, pode ser os bandidos dentro da própria polícia. Qualquer tipo de bandido. A gente tem que procurar ter forças para combater o crime, seja ele organizado, seja ele que tipo de crime for. O crime tem que ser combatido. Só que todo momento em que a polícia tenta fazer alguma coisa e sempre vem alguém falando como se uns coitadinhos que foram mortos, então nesse caso fica difícil. Fica difícil a própria polícia também fazer o seu trabalho direito lá. Então o primeiro caso que eu quero começar essa matéria é dando os meus parabéns à Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro. Eu já meti o pau várias vezes na Polícia Civil, na militar, principalmente na militar, porque na maioria dos batalhões tem muita gente envolvida com crime organizado. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, basta dar uma olhada na maioria das matérias que saem na própria imprensa, a gente sabe que tem, envolvido com a milícia, mas o trabalho da polícia ele é grandioso. A polícia civil, principalmente, porque é aquela polícia de investigação, é aquela polícia que ela não vai de qualquer forma lá dentro, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer é isso. Mas vamos lá para a matéria em si. Então veja aqui, Operação Jacarezinho é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Ação que deixou 25 mortos, é desastrosa, diz especialista. Polícia diz que 24 eram suspeitos, mas não deu detalhes sobre quem eles são e o que faziam serem baleados. A 25ª Via Policial. Começando com essa abertura de matéria, a gente vê que existe sim algo querendo, tipo assim, se a polícia não age, ela é culpada. Se ela age, ela também é culpada. Então, sempre é a mesma coisa quando uma determinada categoria faz greve. Ninguém vai procurar saber o porquê que aquelas pessoas estão fazendo greve. Quando é greve de ônibus, a população ela está sofrendo muito e não sei o que. Mostra o outro lado da matéria, mas nunca mostra de realmente por que as pessoas estão fazendo greve, como é que estão seus salários. Mesma coisa que a polícia. A polícia, ela jamais vai ser, digamos assim, não vou nem dizer condecorada, agraciada, parabenizada pela imprensa. Jamais ela vai ser. Sempre vai ter aquele bode expiatório em que, nesse caso aqui, é como se a imprensa estivesse mais a favor da comunidade. Olha, a comunidade, é claro, está lá, não pode fazer muitas coisas. Mas se a polícia vai lá e tira os bandidos, essa comunidade vai se livrar dos bandidos, porque nessa própria comunidade, como a autoridade policial aí falou, você não pode namorar com quem você quer, a sua casa a qualquer momento pode ser tomada para o tráfico. Existe toda uma forma de controle, né? Você não pode andar em qualquer momento, você tem que dizer o que é que você está fazendo lá dentro da favela. Então veja bem, o controle através dos bandidos, que vocês ainda têm que pagar também, é muito pior. É preferível que você tenha assim a polícia como segurança, né? Desde aquela polícia que sabe entrar e que sabe respeitar a comunidade também. Mas vamos lá. Então aqui, a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro aconteceu nessa quinta-feira no Jacarezinho, zona norte de Janeiro, deixando 25 pessoas mortas. O levantamento foi feito pelo G1 com a informação do grupo de estudos dos novos ilegalismos, né, GENI, da Universidade Fluminense, plataforma Fogo Cruzado. Pronto. Então veja bem, o que acontece aqui, eles estão colocando como recorde no Jacarezinho, comparando com outros confrontos que já houveram desde 94 para cá, em outras comunidades, em outras favelas. Então veja, em 94, julho de 94, no Complexo Alemão, houve 14 mortos. Isso aqui era um mandado de busca e apreensão que a polícia tinha, né? Em maio de 95, também no Complexo Alemão, mais 13 mortos. Mandado de busca e apreensão. No dia 1º, em janeiro de 2003, em Senador Camará, 15 mortes. Repreensão ao tráfico de drogas. Em julho de 2006, no Vidigal, 13 mortos. Repressão ao tráfico de drogas. Em junho de 2007, no Complexo do Alemão também, 19 mortos. Mandado em busca e apreensão. Em maio de 2020, também no Complexo Alemão, 12 mortos, repreensão, tráfico de drogas. E agora, no dia 5, ou em maio, agora nesse ano, de 2021, Jacarezinho com 25 mortos.
repressão do tráfico de drogas. Agora, é engraçado, porque se a gente olhar aqui a quantidade, né, de confrontos que houve com vítimas fatais também no Complexo Alemão, ganha. Porque, ó, 14 com mais 13, 27 aqui, 27, 46, com mais 19 aqui, 46, né, 58 pessoas, foi mais que o dobro. Claro, em anos diferentes. Mas agora que o Jacarezinho está acontecendo isso aqui. Quando na realidade a gente deveria dar sim os parabéns. A autoridade policial falou que a gente não deveria comemorar. Eu comemoro sim, porque é aquela questão. A gente tem que tomar de novo o nosso direito de vir. A nossa segurança, que não existe em nenhum dos estados brasileiros, e principalmente no Rio de Janeiro. Então, esses daqui eram criminosos. Agora, as circunstâncias, não precisa falar de circunstância. Se as pessoas estão dentro de casa e tudo mais, pouco elas vão. Quem está atacando a polícia, esses também. Afinal de contas, não foi bala perdida que matou também um policial logo no começo, né, da ação da polícia na favela. Não foi. Então, quer dizer, a gente tem que ver esse lado também. Execução, quer dizer, execução exatamente, foi essa questão de... porque ele falou aqui, ó, para deixar bem claro, quem não reagiu foi preso. Ou foi preso ou fugiu, né? Agora, se você reage, é claro que a polícia não vai levar tiro de graça, vai ter que atirar também. Claro que existem algumas táticas, algumas técnicas também, que ainda não foi utilizado pela polícia, que eu conheço muito bem, afinal de contas sou muçulmano e sei muito bem do que eu estou falando, em que poderia fazer. Uma delas, por exemplo, se você cerca toda a comunidade por uma semana, impedindo que as pessoas entrem com comidas e deixando locais, e aí sim a cidade, o município do Rio de Janeiro poderia investir nisso. Investir em alimentação para as pessoas, fazer barracões para as pessoas, elas podem comer ali, entendeu? Não pode levar para casa, teria que fazer suas refeições ali. E aí, se elas quisessem também trazer alguma coisa, tudo mais que fizesse ali, sem levar nada para casa, o que é que acontece? Durante uma semana, é claro que esses bandidos, ou eles iriam atacar de vez, ou eles se entregar. Pela fome daria muito bem. Era fazer com que todos os demais, os que fossem trabalhar, poderiam trabalhar automaticamente. Agora, na hora de se alimentar, nada de comércio poderia estar aberto dentro da favela. E toda a ação em termos de comida, tudo, se você faz os alojamentos bem grandes, faz com que as pessoas comam ali, façam refeições ali, deixe tudo para eles, porque o investimento que o governo, que o município ia fazer é muito pouca, mesmo que o município desse a alimentação dessas pessoas por uma semana, né? Mas nesse sentido, e aí sim, a partir daí, ir controlando toda a favela, toda a comunidade, sem deixar que ninguém saísse por lugar algum. Então, o que acontece? Quem tivesse que se alimentar, já que não se poderia mais levar alimentos, teria que ter o que tem em casa mesmo, e eu garanto que se você pega de surpresa, ninguém vai ter alimento para uma semana, então com certeza as pessoas vão se entregando, né? E aí é só demorar mais um pouco, uma semana, 8 dias, 15 dias, quero ver se eles vão morrer de fome ou se entregam. Então tem como fazer sim um pente fino, já que você não pode entrar nas casas das pessoas, não pode até certo ponto, né? Porque no momento desse é um momento de guerra, e poderia sim, teria como a polícia fazer uma varredura. Agora o problema é que muitas vezes a própria gestão pública, como já aconteceu no Rio de Janeiro, exige um montante absurdo de verba para licitação não sei de quê, quando na realidade não precisa gastar milhões e milhões para fazer uma incursão dentro da favela, porque você já tem os soldados, você já tem armamento, você pode até investir um pouco mais em armamento e também nos carros, que ele tem nos carros blindados, né? Mas não precisa dessa grana toda, eles sempre pedem um valor enorme para colocar os seus soldados lá dentro. Não precisa de grana para você entrar dentro da favela, precisa de logística, precisa você conhecer onde você está, existe drones também, existe a necessidade de se trabalhar a Polícia Federal junto com a Civil, junto com a Polícia Militar, e isso resolve muito bem. Mas como eu disse, o problema é que a bandidagem também estão dentro dos quartéis.
E aí fica difícil. E não só os quartéis, como às vezes vem a gestão pública de uma forma geral. E é por isso que a bandidagem nunca acaba, né? Então, essa operação, ela foi, eu posso dizer que foi feita com sucesso. Não foi mais ainda, porque isso aí não representa nem 10% do que da criminalidade que existe dentro do Jacarezinho. A quantidade de armas é grande. A gente chegou a ver um vídeo aí em que muitos bandidos estavam pulando as lajes também. Esses daí com certeza não foram pegos. Então, tudo que a gente quer dizer é isso. A gente quer dar os parabéns. A gente critica mais uma vez essa forma tacanha da mídia sempre querer mostrar o lado das vítimas, quando na realidade a vítima é bandido, né? Seria interessante que realmente fosse colocado cada pessoa dessa, para ver se realmente houve entre os 24, tirando o policial militar, se realmente teve alguma vítima, se realmente foi algum morador em que não está envolvido com tráfico. Mas eu acho difícil, porque a maioria nessa hora, eles vão ficar dentro das suas casas. Quem sai de peito aberto porque está com a arma é exatamente o bandido, né? Então, essa fica a reflexão. Mais uma vez, eu dou os parabéns, e aqui está o porquê da necessidade desse tipo de trabalho sempre. Lá foi conseguido 16 pistolas, 6 fuzis, 12 granadas, uma submetralhadora e uma escopeta. Isso aqui você acha que é para o uso, né, doméstico, porte de arma mesmo da pessoa, de pessoa civil, registrada? Caso que não. Isso aqui tudinho é claro que foi do tráfico, né, que o tráfico perdeu. Na realidade é como se tivesse perdido quase nada. Então, aqui ele fala que letalidade não diminui, o estudo diz que letalidade não diminui violência. Depende. Mate os principais traficantes, mate aqueles que estão direto também com ele, para ver se não diminui. Diminui sim, porque violência só acaba com violência, não é com paz. Jesus tentou, morreu na cruz, Gandhi tentou e foi também esfaqueado. Não adianta. Se você realmente quer acabar com a violência, você tem que ser mais violento do que aquele que está sendo com você. Isso é regra geral, entendeu? Ainda mais no momento de hoje, que a gente sabe que a nossa lei não funciona, tem que ser através mesmo da brutalidade. E a polícia militar, a polícia civil brasileira, ela está preparada para isso. O que não acontece é que os próprios poderes em sua volta termina fazendo com que ele não possa agir da forma que deveria. Qualquer coisa que um soldado faz, ele tem que responder, o porquê que ele fez aquilo. Se um cara atira no soldado e corre, e o soldado atira nele e o tiro pega pelas costas, o soldado então vai responder por isso. Então tem que mudar a lei. Primeiro, aumentando mais ainda a questão do tempo que o cara deve ficar preso. Segundo, separando os bandidos que são perigosos daqueles que são menos perigosos, porque se fizer esse tipo de triagem, com certeza a criminalidade também é controlada, porque não adianta nada um cara que rouba um pacote de biscoito estar no meio de um cara que assaltou um banco, porque esse que assaltou o banco com certeza tem condições de influenciar ele e transformar ele em outro assaltante, principalmente porque lá, ao invés da justiça ser através de juiz e dizer qual é a pena que aquele cidadão ele deve passar na cadeia, deve cumprir, na realidade quem dá outra pena maior são os que trabalham lá dentro também, dentro da prisão. Então são esses que fazem também suas penas, que os seus castigos, né? É claro, todo bandido lá dentro, todo preso, ele deve ser considerado por igual, ele deve ter o mesmo tipo de roupa, ele não deve ter nada, né? Nem colar, nem pulseira, absolutamente nada. Ele deve ter tudo ali tratado com um número, entendeu? E a partir daí sim, para que ele saiba que ele é igual a todo mundo. Mas não é assim que acontece. Lá dentro até policial é comprado, além do uso de drogas e muitas outras coisas que o Estado em si não controla, mas não controla porque tem interesse nisso aí. Então, veja, ele fala aqui que a letalidade policial não provoca redução de homicídios e roubos. O Rio tem a polícia mais letal, mas está entre os 10 mais violentos, né? Áreas onde há maior redução de assassinatos não tiveram aumento de mortes por policiais.
Ações policiais esporádicas não foram capazes de reduzir o problema de segurança pública. Confrontos aumentam o risco de matar inocentes e afetar serviços públicos. Olha, tá muito lindo isso aqui, essa pesquisa, só que a realidade é o seguinte: o que é que vocês querem? Os bandidos já estão armados até os dentes. É deixar como está? Claro que não. Como é que a Polícia Civil vai fazer uma busca aqui, como teve alguns confrontos desses, foi busca de mandado de apreensão. E aí, como é que ela vai fazer o seu trabalho num local desse? Sem ter que ir armado até os dentes e pronto para meter bala mesmo. Porque ela vai ser recebida com bala. E aí, olha, essas pesquisas, eu sou da área de ciência, eu sou a favor da ciência, mas esse tipo de pesquisa aí, ela não me convence. Porque o certo mesmo é ir para cima desses bandidos. Sabendo que boa parte da população também, eles apoiam os bandidos, não é apenas porque os bandidos fazem medo, não. É porque eles acham legal, é porque como se eles achassem representados, assim como aqui o Nordeste até hoje se acha representado por Lampião, que foi um bandido, mas que até hoje é considerado como um herói. Né? Então veja bem, essa ideia primeiro tem que sair da cabeça das pessoas. Segundo, a polícia ela tem que ter poder realmente de ir para cima. Ela sabe fazer a coisa. Agora, se as pessoas atrapalham, então, e não é só as pessoas comunidade, aqui quem atrapalha é o próprio poder público. Quem atrapalha é a própria justiça. Porque quer a cada dia limitar o trabalho da polícia. Segundo, quando a polícia prende, ela no outro dia solta. E assim fica, enxugando o gelo o tempo todo. Veja que trabalho legal que o delegado da Cunha está fazendo também em São Paulo. Mas mesmo assim, é ele fazendo e ao mesmo tempo, não mostra, mas já vi em alguns vídeos dele que em pouco tempo tem que prender de novo, o mesmo cara que ele já prendeu com uma quantidade enorme de drogas. Ou seja, é traficante, é para passar um certo tempo na cadeia, né? No mínimo 5 anos. E esse cara ele não passa. Hoje em dia os juízes estão aí para soltar. Então, quer dizer, essa lei tem que ser mudada e a forma de encarar os bandidos também tem que ser. Bandido não pode ser considerado como um cidadão, um ser humano. Não são ser humanos, são um bando de verme. E não são vítimas pela sociedade. Vítima da sociedade é aquele que passa fome e é aquele que às vezes até entra em algum canto assim para tirar comida. Mas no momento em que qualquer bandido ele compra uma arma